Já, já. É só você me dar o sinal aí. Então eu vou dar o sinal, candidato. Vai começar agora, hein? Boa noite, companheiros servidores, companheiras servidoras municipais de Santos. Sejam bem-vindos todos, todas, a mais uma live do servidor, né? A nossa live onde a gente vem aí algumas semanas discutindo com os candidatos à Prefeitura de Santos as propostas para a categoria, né? E as propostas para o futuro da cidade de Santos, né? Então, a gente já bateu um papo muito bacana com o Thiago Andrade, do PCdoB, com o Douglas Martins, do PT, Antônio Carlos Banha, do MDB, Taná Correia, do Cidadania, Guilherme Prado, do PSOL, e Moisés Correia, do PV, sobre este tema. Hoje, nós temos a honra de receber o candidato do PTB, Baiar Umbunzeiro. Tudo bem, candidato? Tudo bem, obrigado. Prazer, seja bem-vindo e que nós possamos aí fazer uma boa discussão, né? Quero saudar o candidato, né, e a sua equipe, aos seus simpatizantes que também estão acompanhando essa live conosco, na nossa página no Face e no YouTube. Se inscrevam lá, participem conosco, vamos discutir, né, essas questões que são tão importantes para todos nós, ok? Então, sejam todos bem-vindos, servidores, servidoras, todos os internautas que nos acompanham, a equipe do candidato, seus simpatizantes, enfim, vamos aí resenhar a partir de agora. E para esta conversa com o candidato do PTB, nós temos aí a presença do presidente do sindicato, Fábio Pimentel. Tudo bem, presidente? Tudo bem. Mais uma live, né? Na última Mais não uma pude live. estar presente. Estava aí numa manifestação contra a reforma administrativa que se realizou no Guarujá, e que teve a felicidade de ter aí aprovado uma moção de repúdio contra a mesma, contra a reforma administrativa proposta aí pelo capitão Bolsonaro. E assim, foi a primeira reunião e aquela que nós iniciamos o movimento e já começou bem, né? Mas eu quero cumprimentar todos, cumprimentar o Baiá, que está aqui conosco hoje, nos dá a honra de estar aqui conversando com os servidores públicos, dar boa noite aí para o Carlinho, para o William. Eu esqueci de dar boa noite para o William na última live, porque eu estava... Mas agora eu dou... Isso é uma brincadeira. Pessoalmente. E Obrigado. Boa noite aí para o Donizete também. Vamos em frente, gente. Vamos lá que o pessoal está entrando e daqui a pouco começa a resenha. Bacana, bacana. E ao lado do presidente, tenho a honra também de compartilhar esse momento bacana com o diretor de assuntos profissionais da entidade, o Carlos Nobre, vulgo Carlinho. Tudo bem, Carlinho? Tudo bem, William. Boa noite. É um prazer estar aqui de novo para a gente compartilhar uma noite aí com o servidor, saber a proposta do candidato para a categoria. Uma boa noite a todos. Boa noite, Baiar. Seja bem-vindo aqui na nossa live do servidor. É isso aí, bacana, Carlinhos. Obrigado aí. Bom, e ao lado do candidato, o nosso secretário-geral, Donizete Fabiano. Boa noite, Donizete. Seja bem-vindo. Boa noite, William. Boa noite, William. Boa noite, presidente. Carlos, o nosso candidato a prefeito de Santos. Muita expectativa para a gente poder estar ouvindo ele aí, né? Uhum. É um prazer estar recebendo aqui, candidato. E estamos aqui para lhe ouvir hoje, nesse dia chuvoso, de frio, mas estamos todos aqui para te ouvir. E o pessoal aí, ó, bastante gente já entrando na nossa live aí. Boa noite. Muito obrigado. Bacana, bacana. Bom, quero lembrar a todos que a nossa regra está mantida, ou seja, comentários ofensivos de qualquer natureza serão excluídos imediatamente, porque o objetivo da live do servidor é fazer uma discussão propositiva em alto nível. O nosso objetivo aqui é discutir com o candidato propostas, né? Discutir o que ele pensa para a categoria, o que ele pensa para a cidade de Santos, do qual nós estamos todos inseridos diretamente, tá? Então, é só a gente seguir o que nós estamos fazendo desde o início. Alto nível, proposição,
respeito ao próximo, e no final das lives aí, o resultado tem sido muito, muito positivo, tá certo? Então, sejam todos mais uma vez bem-vindos, participe com seus comentários, lembrando ao candidato que as perguntas serão feitas oportunamente provenientes dos comentários, aquelas que não forem respondidas na live, candidato, serão encaminhadas à sua equipe e a você para aquele feedback a posteriori, tá bom? Ok. Maravilha. Bom, então, antes de passar a palavra aqui para o candidato, para ele fazer a sua explanação, quero fazer uma breve apresentação do mesmo, agradecer ao Paulo Passos, que forneceu, né, o presidente Carlinhos, Donizete forneceu o conteúdo, agradecer mesmo ao Paulo Passos, né, e falar que Baiar Buzeiro Filho, né, candidato do PTB à Prefeitura de Santos, ele é presidente da Transbrás há mais de 40 anos, é autor do livro, né, recém-lançado Santos 50 anos em 5, né, é idealizador do livro Em Busca de Mar Calmo, sobre os 25 anos da Lei de Modernização dos Portos. Né? O candidato é formado em Direito, é presidente em segundo mandato do Conselho de Administração da Associação Brasileira de Terminais e Recintos Alfandegados, né? ABATRA, né, o candidato? É correto? Ótimo, ótimo. Desculpa o meu... Está feito a correção aqui. Baiar também foi presidente fundador da Associação Brasileira dos Terminais Retroportuários e das Empresas Transportadoras de Contêineres, né? ABTTC. É empresário, ainda foi vice-presidente da Associação Comercial de Santos e atualmente é conselheiro da Confederação Nacional de Transporte, CNT, e do SEST-Senat. Bom, candidato, depois dessa breve apresentação, fica à vontade para fazer outras considerações e a palavra, a partir de agora, é sua. Fica à vontade. Muito obrigado. Bem, boa noite a todos aqueles que nos acompanham. Eu gostaria de complementar essa apresentação dizendo que sou santista de nascimento, apaixonado pela minha cidade e tenho uma família constituída aqui, 8 netos, 3 filhos, e trabalho há 66 anos. Realmente, eu me sinto muito disposto, e um dos motivos que me levou a tomar essa iniciativa, ou seja, sair um pouco do meu conforto e desafiar quase que a gravidade numa eleição dessa natureza muito concorrida. Primeiro, é realmente o amor que eu tenho pela minha cidade, aquilo que me deu tudo que eu tenho, família, meus bens, meu conforto, enfim, tudo aquilo que eu consegui conquistar ao longo desse tempo todo de trabalho. Eu quero também poder devolver alguma coisa através da minha experiência, da minha persistência e da minha determinação em defender a minha cidade. Esse é um dos motivos que acabou por me envolver nessa questão de topar uma empreitada dessa natureza. E o segundo motivo, eu diria que é a minha indignação de não estar recebendo os serviços públicos na mesma altura dos tributos que nós pagamos. E, ao mesmo tempo, esses desmandos, uma série de situações com a nossa experiência e observação, é óbvio que dá para a gente perceber aí uma série de maquiagens e coisas que, de certa forma, não me agradam, e eu acho que Santos merece muito mais do que isso. Portanto, eu me julgo absolutamente preparado, estou determinado para ser prefeito da cidade que eu nasci e espero que eu possa satisfazer todos aqueles que nos acompanham com aquilo que eu pretendo dar de mensagem para todos que estão nos ouvindo e nos vendo. Bem,
Eu, inicialmente, gostaria de manifestar a minha satisfação de poder conversar diretamente com os servidores públicos municipal de Santos de forma objetiva. Sei que o momento é ingrato, principalmente porque a Lei Complementar 173 de maio de 2020 impede qualquer gestor público de conceder aumento ao funcionarismo público até 31/12 de 2020. Também queria dizer que a minha equipe fez um levantamento técnico dos gastos da Prefeitura Municipal entre 2005 e 2020, gestões Papa e Paulo Alexandre, e constatou que o percentual de dispêndios com o pessoal médio, que foi de apenas 47% da receita corrente líquida, enquanto a Lei de Responsabilidade Fiscal permite um teto de 54%. A economia que se fez às custas do sacrifício dos servidores públicos foi de 2,5 bilhões nesse período, sendo 1 bilhão na gestão Papa e 1,5 bilhão na gestão Paulo Alexandre. Apesar desse sacrifício dos servidores, em idêntico período, os investimentos da Prefeitura de Santos ficaram limitados a 1,5 bilhão, ou seja, 5,2% da receita corrente líquida, o que nos faz entender que o peso da máquina pública está consumindo os recursos públicos praticamente no custeio, sem contar com o dispêndio pessoal. Vou assegurar os direitos dos servidores e começar pela liquidação da dívida que a Prefeitura tem com o Instituto de Previdência e que irá aumentar agora com a suspensão do recolhimento da cota patronal no curso de 2021. Também pretendo acabar com essa farra na contratação das organizações sociais que exibem custos exagerados, inclusive na área de saúde, e ainda prejudicam os servidores públicos ao longo do tempo, pois as obrigações previdenciárias pertinentes aos serviços prestados para essas organizações são recolhidas em favor do regime geral da Previdência Social e não tem em prol do Instituto de Previdência dos servidores públicos municipais. Bem, além desses comentários que eu acabo de fazer, eu tive a satisfação de receber do ilustre presidente Pimentel um rol de perguntas que eu vou passar a ler a pergunta e as respostas que me foram feitas, não é? As perguntas que me foram feitas e as respostas que eu vou descrevê-las. Um dos problemas enfrentados pelo sindicato recai na dificuldade de diálogo com o poder público, especialmente em períodos de negociação de data base. Se eleito, como pretende conduzir esse processo? Com diálogo, é lógico, a exemplo do que fazemos na Transbrás com os nossos funcionários e sempre sentamos e discutimos com os seus sindicatos. E estamos fazendo isso há aproximadamente 40 anos. A pergunta: os servidores municipais, em regra, são funcionários do poder público. No entanto, tem sido praxe das últimas gestões precarizá-los. Como será, se eleito, sua relação com nossa gente? Bem, eu parto sempre do princípio de que o homem certo no lugar certo. Sendo assim, eu pretendo reclassificar todos os prestadores de serviço, ou seja, todos os funcionários servidores públicos municipais, usando sempre a meritocracia, que será a base das nossas decisões. Recebemos uma série de reclamações de precarização de estruturas públicas onde estão locados os servidores, sendo que isso incide diretamente na qualidade do atendimento dos munícipes e na sua própria qualidade de vida do trabalhador. Como resolver isso em sua avaliação? Bem,
obviamente que ninguém trabalha sozinho, você tem que ter uma equipe de confiança para resolver uma série de coisas, não é? E, inclusive, possibilitar que algumas decisões sejam tomadas a partir dos estudos que a gente encomenda e recebe. Então, eu pretendo criar uma equipe para levantar as necessidades, avaliar, organizar um plano físico e financeiro e, de acordo com o orçamento do município, reformar o que for possível. Caso seja eleito, você assumirá um mandato com um desafio: conceder reajuste para a categoria, isso porque a cidade terá feito um acordo maldito com o governo federal, ou tal do PLC 173 que congela o aumento. A pergunta: você respeitará o acordo ou partirá para a negociação com a gente? Bem, e eu colocaria o seguinte: e se eu não respeitar o acordo, o que pode acontecer comigo? Obviamente que, em seguida, vem um impeachment, porque eu estaria contrariando, não é? Eu estaria prevaricando na função de um agente público, coisa que, sem dúvida alguma, a gente tem que respeitar. Então, essa pergunta eu já teria respondido no introito da nossa conversa. Então, eu acho que, mesmo que eu quisesse fazer qualquer tipo de reposição, considerando toda essa discussão de anos, sendo essa economia brutal em cima dos salários que foram paralisados, etc., mesmo assim, eu não teria condições de fazê-lo, porque eu sou um cara legalista e não acho que, nesse momento, seria oportuno estar respondendo isso ou aquilo. Teremos que avaliar as questões como um todo. A princípio, meu lema é: primeiro os de casa, segundo os demais. É óbvio. Isso é muito comum. Você tem que privilegiar primeiro os de casa. Depois você vai, obviamente, aquilo que tiver possibilidade de fazer, você vai entregar aos demais. Os trabalhadores em cemitérios sofrem com vários tipos de problemas que reivindicamos há tempos, com melhores equipamentos de proteção, condições dignas no local de trabalho, dentre outros. O atual prefeito assinou acordo conosco, provendo a gratificação aos membros por desempenho de função que até hoje não chegou. Como você avalia esse cenário? Bom, o critério, eu até teria muito prazer em convidar toda a diretoria do sindicato para fazer uma visita à nossa empresa e fotografarem, conhecer exatamente aquilo que de que maneira que a gente trata os nossos funcionários na iniciativa privada com relação a essa questão de equipamentos de proteção, saúde, banheiro limpo, 50 mil metros de terminal. Eu brinco, digo: olha, quem encontrou uma bituca de cigarro no chão aqui ganha um fusquinha, enfim, coisas do gênero, não é? Então, teremos que avaliar essas questões como um todo. A princípio, meu lema é primeiro os de casa e segundo os demais. Estou repetindo. Irei usar o critério da iniciativa privada, melhorar os equipamentos de proteção e oferecer mais dignidade e respeito aos funcionários. Na minha empresa, a minha sala não tem chaves. Está lá à disposição de todos os diretores do sindicato, com muito prazer para recebê-los. O Sindeste está há 10 anos, pelo menos, batalhando e pedindo a reclassificação dos GCMs. As gestões do atual prefeito simplesmente ignoram. É possível ser eleito, atender essa demanda antiga dos companheiros? Bom, primeiro tenho que tomar conhecimento a fundo da questão e, em seguida, planejar e discutir com a categoria prazos e formas de atender a demanda. Preciso conhecer, senão vou fazer uma tremenda besteira. Temos que conhecer o assunto antes de tomar qualquer decisão, principalmente conhecer o passado, para a gente discutir o presente e, obviamente, projetar o futuro. Como pretende resolver a questão dos oficiais de administração que
que, por exemplo, há tempos reclamo sobre a falta de equiparação de funções e que cria defasagem em cargos, salários e benefícios? Bem, a própria legislação trabalhista, no que diz respeito à iniciativa privada, prevê exatamente isso. Cargos iguais, salários iguais. Não é? Questão de benefícios é diferente, porque se você tem um plano de carreira onde você, de certa forma, você tem algum cargo diferenciado em termos de alguma especialidade, ou mesmo um ano por tempo de serviço, etc., você passa a ter algum benefício. É assim que nós adotamos o nosso sistema de benefícios dentro da nossa empresa. Bom, não conheço com profundidade a situação, mas não posso afirmar nada. A princípio, a iniciativa privada é função iguais e salários equiparados. Eu agora estou falando novamente disto. O atual prefeito prometeu em 2015 a implantação de plano de carreira, os mais de 1.000 oficiais da administração e até agora nada. Como você vê a resolução dessa questão? A exemplo da pergunta anterior, necessito, antes de mais nada, conhecer bem de perto a situação, analisar qual a equipe que vai trabalhar conosco, não é? E, muito provavelmente, gostaríamos de ter um contato mais a miúde com o sindicato que representa a categoria, para a gente poder avaliar e distender numa ampla discussão esse caso. A CAPEP, ao invés de ser a Caixa de Assistência ao Servidor, tornou-se uma caixa preta, acumulando dívidas sem qualquer explicação do poder público. Nós pagamos, já deduzido em holerite, por atendimento médico de qualidade e recebemos porcaria em troca. O que fazer, em sua opinião, para equacionar esse problema? Bem, eu volto na minha apresentação em dizer de que os serviços não estão de acordo, os serviços públicos não estão de acordo com o volume de dinheiro, ou seja, você paga muito e recebe pouco. Bem, eu diria que estabelecer um padrão de atendimento, se você paga pelo melhor, tem que receber pelo que está pagando. O atual prefeito apresentou um projeto de lei aprovado pela Câmara, onde o poder público fica isento de pagar sua parte no IPREV até dezembro. E pior, no ano anterior aumentou nossa parcela em 2%. É justo jogar essa conta em nossas costas? É lógico que não. Não é justo, não é? Até porque eu acho que nós já mencionamos isso no nosso introito da nossa fala. Entretanto, acho que também teremos que analisar de perto e fazer que a Prefeitura Municipal honre seus compromissos. Na iniciativa privada, o patrão tem o direito de demitir a qualquer momento, desde que cumpra suas obrigações sociais. Entretanto, o que eu quero dizer é que, no caso dos políticos, isso somente pode acontecer de 4 em 4 anos, ou seja, a categoria aglutinada tem o dever de votar bem, partindo das atenções que receberam nos últimos anos. O que eu costumo dizer é o seguinte: há 20 e poucos anos, pelo menos nessas últimas 3, 4 eleições municipais, todos os prefeitos que assumiram o poder, assumiram a administração no município, nenhum deles passou pela administração privada, que eu acho que, sem dúvida alguma, é a melhor escola que alguém pode ter, não é? Para cuidar do seu próprio dinheiro. Porque na iniciativa privada, se o gestor não vai bem, o patrão, que é o dono do lucro, o dono do dinheiro, em 45 dias manda o gestor embora. Na administração pública, onde o patrão é o povo, porque o dinheiro é do povo, ele leva 4 anos para mandar o gestor embora. Isso quando, mesmo que o gestor tenha, no finalzinho do governo, começa a pintar sarjeta, começa a maquiar isso e rebocar uma parede velha, sempre acontece no final de todos os mandatos. Com isso, evidentemente, o propósito é enganar
não é, a população para fazer mais uma possibilidade de ele ou eleger seu sucessor ou ele ser reeleito. Como você vê o trabalho do poder público frente ao combate à pandemia, sobretudo na órbita do funcionário público? Se eleito, quais serão suas linhas de ação para garantir correta execução do trabalho e proteção aos servidores municipais? Exigir o uso do protocolo estabelecido pelas autoridades de saúde, fornecendo aos funcionalismos os equipamentos e rotinas de trabalho que atendam suas necessidades. Pois bem, na iniciativa privada, se nós não atendermos os protocolos de saúde, recentemente nós tivemos uma visita da fiscalização que esteve lá, a Anvisa, esteve lá o pessoal da saúde, de um modo geral, estabeleceu inclusive normas para a utilização de máscara com tecido especial e uma série de providências com relação à limpeza do terminal. Fizemos um túnel com um sistema que nós contratamos para a desinfecção do funcionário antes que ele entrasse na sala de trabalho. Enfim, todo o protocolo, não é, foi atendido pela iniciativa privada, que é a nossa empresa, e aí, se nós não tivéssemos atendido aquilo que a legislação determina. Muito provavelmente as multas seriam altíssimas. E ali não tem esse negócio de você barrigar, postergar e etc., porque você acaba, muitas vezes, até proibindo a sua atividade, não é, que é o nosso ganha-pão. Se eu não trabalhar, eu não ganho. Eu vivo do trabalho, da movimentação de carga, de contêiner, de transporte, de tudo isso, sem o que nós não teríamos condições de pagar os nossos tributos, os nossos impostos, que não são poucos, evidentemente, mas eu mergulho muito de uma coisa que eu fiz no início da pandemia, que estive, inclusive, com o Covid-19, fiquei em casa algum tempo lá, fora do meu hábito, porque normalmente eu estou na empresa diariamente, costumo andar pelo terminal, pelo pátio, a maior parte dos funcionários eu conheço pelo prenome, tem funcionários lá com 25, 27, 15, enfim, a média de tempo de permanência dos funcionários lá é grande e eu, como fiquei algum tempo sem aparecer na empresa, em função do meu resguardo, não é? As pessoas começaram a se preocupar, o que está acontecendo, o homem está doente, não está, e etc. Então, eu acabei por fazer um vídeo que eu estava em casa e minha filha ficou preocupada que eu tinha que me comunicar com o pessoal, que é perto de 280 e tantos funcionários, mais aqueles prestadores de serviço avulso que nós temos lá, que são caminhoneiros, etc. Mas é uma grande família e se preocuparam comigo. Então, eu fiz um vídeo e, naquele momento, eu, como já tinha tido muitas notícias com relação a essa situação econômica iria se deteriorar e etc., aquele negócio todo, então eu fiz uma promessa e cumpri, ou seja, não demiti nenhum funcionário durante o período do Covid. Isso, evidentemente, com um grande sacrifício, porque nós estamos trabalhando já desde um princípio do ano no vermelho. Graças a Deus, nós tivemos a competência de fazer algumas reservas e aproveitamos, inclusive, alguns benefícios do governo federal para diferir alguns tributos, alguns pagamentos, como nós tínhamos também possibilidade de usar crédito bancário, levantamos dinheiro para a gente tocar o barco em frente, mas não demitimos nenhum funcionário. Muitas outras empresas demitiram bastante e, de repente, percebeu-se que demite um funcionário altamente especializado que trabalha 15 anos na empresa pilotando uma máquina que vale aí seus 3, 4 milhões de reais, não é? Que está um pouco acima do mercado em função dos benefícios, para contratar pela metade do salário, etc., correndo um seríssimo risco de operar uma máquina de grande porte
eventualmente até causar um acidente fatal. Então, essa é a nossa filosofia. Eu volto a dizer, primeiro os de casa, depois os de fora. Portanto, gente, eu não sei se atendi aquilo que esperavam dos meus 20 minutos de tempo para mim colocar algumas questões, mas isso é o que nós temos inicialmente e me coloco à inteira disposição para responder qualquer das perguntas pertinentes à administração pública, com relação à cidade, principalmente, os meus projetos que já estão entregues na Justiça Eleitoral. Realmente, acho que aqueles que tomarem conhecimento através do nosso site poderão entrar e até agradeceria muito aqueles que pudessem acompanhar o nosso plano de governo e vir com sugestões. Tem lá uma página onde nós estamos prontos para receber sugestões. Nós formamos uma equipe, como é a equipe Transbrasa, será uma equipe da administração Baiar Umbuzeiro, que vai trabalhar sempre com a colaboração não só dos funcionários da prefeitura, mas, sobretudo, com a população como um todo. Está no nosso site, nos ajudem formulando suas questões, formulando suas opiniões, dando sugestões. Muito obrigado. Muito bem, muito bem. Feitas as explanações do candidato, então agora a gente parte para a sabatina, onde o presidente Fábio Pimentel e os nossos diretores vão aí destrinchar todas essas questões que o candidato bem colocou. Presidente, começo com você. A gente ainda não acostumou com esse negócio, né? Tem que apertar o botãozinho para ligar. Isso é terrível, terrível. A gente já está com uma certa idade, para mexer nesse negócio aqui é brincadeira. Mas, primeiro eu vou parabenizar aqui o candidato, porque acho que foi o primeiro, se bem que todos acabaram respondendo as questões que nós formulamos, que eram as principais dúvidas da categoria, todos acabaram respondendo de uma forma ou de outra, na explanação, ou porque depois nós perguntamos. Mas foi o primeiro candidato, salvo o melhor juízo, foi o primeiro candidato, salvo o melhor juízo, não, que eu estava em todas. Não, é isso mesmo, isso mesmo. Que respondeu pergunta. Pontualmente cada pergunta. Então, vou parabenizar o candidato já por esse introito. Mas nós temos aqui também a parte, essa foi a parte positiva, e nós temos aqui também a parte de sabatina, onde a gente faz perguntas. Eu já vi algumas perguntas interessantíssimas aqui no chat. Eu acho que o William já separou uma. Tem uma do Adalto aqui que eu já até falei para ele, vê direito aí a do Adalto para a gente fazer essa pergunta. Mas eu inicio todas as sabatinas sempre com a mesma pergunta. Nós temos aqui um movimento colocado na rua, não é um movimento só nosso aqui de Santos, é um movimento da Baixada. Aliás, é um movimento para os servidores públicos a nível nacional. Nós estamos envolvidos aqui no movimento aqui da Baixada contra a reforma, a PEC 32, contra a reforma proposta aí pelo capitão, como eu falei no começo. Eu faço isso com todos eu faço essa pergunta a todos os candidatos e vou fazer também ao Baiar. Eu gostaria de saber a opinião do candidato sobre a PEC 32, na nossa opinião, evidentemente, desreforma administrativa. Bem, eu, honestamente, com toda franqueza, eu tenho me dedicado muito às questões da cidade. Por isso é que eu digo que eu estou preparado para ser prefeito, estou determinado, faço minha lição de casa.
e não tive tempo para me dedicar com um pouco mais de profundidade à reforma administrativa. O que eu penso, por exemplo, em termos de reforma administrativa, eu acho que está muito longe do que os políticos de Brasília, desde o prefeito, desde o presidente Bolsonaro, Congresso, de um modo geral, que eu acho que a reforma administrativa deveria começar pelos maiores, aqueles que são os maiores salários, já tinha que começar por ali, não é? Porque é um absurdo, por exemplo, um magistrado, não é, aposentado, por exemplo, ganhar mais de 100 mil reais por mês com os penduricalhos todos, quando o teto é 39 mil reais, se não me engano, 40 mil reais. Então, já começa por aí, não é? Então, você pega isso em todos os níveis. Eu diria que o judiciário hoje é uma pedra no sapato da população com relação ao que o judiciário recebe de um modo geral. Aí depois a gente vem e vamos para o legislativo. Poxa, você pega lá, por exemplo, assessores legislativos ganhando uma fortuna, um batalhão de gente, uma mordomia do tamanho do bonde. Quer dizer, então, essa reforma administrativa deveria, evidentemente, começar pelos maiores, como eu falei, não é? Se você pegar, por exemplo, o executivo, que depende muito mais de um escalão de trabalho de pessoas altamente qualificadas, concorrer até com a iniciativa privada, muitas vezes você não tem como concorrer com a iniciativa privada para trazer um excelente profissional da iniciativa privada para o governo, para o executivo, porque ele não tem meios de pagar um salário e concorrer com a iniciativa privada. Aqueles que vêm da iniciativa privada para atender o governo vêm por patriotismo mesmo, vêm por condições especialíssimas, vêm para ajudar, porque realmente, muitas vezes, o sujeito larga aí uma posição altamente remunerada na iniciativa privada para vir ganhar menos da metade no serviço público. Então, eu acho que essa reforma administrativa, eu vou realmente me aprofundar um pouco mais sobre esse assunto, porque, pelo que eu vejo de movimento por parte do sindicato aqui, dos funcionalistas, ela não deve ser muito boa para o pessoal mais humilde. Isso dá para a gente perceber, porque se fosse boa, vocês não estavam aí reclamando, não é? Então, eu vou me aprofundar um pouco mais nisso, mas eu não teria hoje condições de dizer isso ou aquilo. Eu não conheço, honestamente. Eu tenho algumas ideias com relação a esse assunto, mas conhecer mesmo o que estão propondo lá, não conheço. Presidente, sem áudio de novo, presidente. Eu estava preocupado porque pareceu que tu tinha caído. Não, caiu mesmo. Agora, eu fiquei preocupado. Será que eu frustrei a expectativa do presidente e ele ficou mudo com a minha resposta? Não, a resposta, Baiá, a resposta foi perfeita. Eu acho que se a gente não tiver o aprofundamento para dissecar as coisas, tem que falar que não tem um aprofundamento. Mas mesmo sem ter o aprofundamento, você respondeu de forma direta e de acordo com aquele que é o pensamento do Barnabé, que é quem a gente representa. Porque não a verdade combinamos nada, hein, presidente? Pois é. Se tivesse bem claro para todo mundo aí. Se tivesse combinado, não saía tão bom assim. Mas foi legal. O que eu fiquei preocupado foi que o jornalista que puxa, que deu uma caidinha, eu falei, pronto, agora eu vou ter que fazer o jornalista também. Não, mas tá com o pau aí, o William.
Não, eu tô aqui. É, que infelizmente então, a gente está sofrendo com a intercorrência aí do sinal, né? Tem sido um costumeiro os problemas, as oscilações, mas está tudo certo, eu estou por aqui. Bom, eu quero mandar um abraço para algumas pessoas que sempre nos acompanham aqui, agradecer a todo mundo que está participando, mandando perguntas, e eu, oportunamente, durante a live, a gente vai passar para o candidato fazer a resenha, né? Mas eu quero mandar um abraço para a diretoria da entidade, os demais diretores, porque 3 estão comigo aqui. Os demais que nos acompanham, um forte abraço. Mandar um abraço para o nosso companheiro Adalto Nascimento, que sempre faz pergunta. E, Adalto, daqui a pouco a sua pergunta eu repasso. Eu repasso para o candidato, porque o candidato está com o discurso afiado hoje, está com a resenha afiada. Então, daqui a pouco eu passo para ele o que você nos colocou aqui, tá bom? Mas antes disso, eu quero que o Donizete faça a sua pergunta, por favor. Eu vou candidato, a minha pergunta ela é bem objetiva, porque ela trata tanto do servidor público como também da população. Ultimamente, a gente está vendo que o servidor público, no enfrentamento do Covid-19, ele vem enfrentou bastante dificuldade no que diz respeito a IPI, Material de Proteção Individual. Né? O servidor público sofreu muito com isso, né? E por essa questão, muitos deles acabaram ficando doentes. Né? O servidor público, hoje, a gente não sabemos a sequela que eles vão ter lá no futuro por causa dessa doença, porque essa doença ela está com o corpo humano, mas ela vem dando sequelas, consequentemente, nas pessoas. Passou por isso, né? E, por outro lado, o servidor público ele não faz exame periódico de saúde, né? Ele não faz. Todo ano, o trabalhador, você como empresário, você sabe que o trabalhador, todo ano, ele tem que fazer seus exames periódicos, quando sai de férias, quando volta, e a prefeitura não dá esse suporte para o trabalhador. No seu plano, e o principal, né? Nem para o trabalhador e muito menos para a população. A população também sofre com isso. No seu governo, o que você tem para o trabalhador e para a população a esse respeito? Eu queria fazer aqui um comentário. Todos nós, quando possível, a gente tem, obviamente, uma colaboradora doméstica em casa. Você já imaginou você ter um colaborador mal-humorado, insatisfeito, alguém que efetivamente está atendendo a você ou atendendo a população, está entendendo? Sem satisfação nenhuma, está fazendo aquilo por uma mera obrigação, sem aquele entusiasmo de fazer aquilo que é o seu trabalho, não é? Porque a correspondência não vem. Um bom salário, um bom reconhecimento de saúde, porque a obrigação não é só da iniciativa privada. O poder público também tem a obrigação de fazer isso. Eu acho que, por tudo que eu disse até agora, eu acho que não tenho nem necessidade de responder quais são minhas intenções se fizer. Sou legalista, vou fazer aquilo que realmente determina. Eu quero ver, se eleito, o funcionarismo público me chamar de amigo, e não de um carrasco, um cara que vai lá obrigar as pessoas a fazer as coisas sem satisfação, sem amor por aquilo que está fazendo. Toda semana e não fala nada. Mãe, vai sair. Carlinhos, a sua pergunta, Carlinhos. Boa noite, candidato. A gente viu aí pela sua indignação que o senhor teve que procurar banco para ter um apoio financeiro, né, na época do auge da pandemia, para sustentar os seus funcionários. Nós, e
o sindicato, e já vimos isso, que muitos comércios fechando porque a prefeitura não dá um incentivo para o nosso comércio. Ultimamente ele deu aí R$1 milhão aí para um certo empresário, né, da cidade, que tinha lá os seus hotéis e podia levar os funcionários para esse hotel, que ele falou que ia dar, né, o apoio para o funcionário da área da saúde ou aqueles que estão no atendimento de frente da linha do Covid. Ficou faltando, secretário, sabe? O prefeito fazer essa situação, porque o funcionário ficou à mercê. Muitos faleceram, outros não tinham que estar indo para casa porque eles tinham filhos, esposa, pais com idade, com algumas colocações mórbidas, né? E a gente vê que a prefeitura não cuidou do seu aqui da cidade, não cuidou da saúde, da segurança daquele daqui da cidade, o funcionário, que é o que faz a prefeitura andar. No seu caso, o senhor, como prefeito, o senhor pretende ouvir o sindicato antes de começar a ter o seu cargo a partir do dia 1º de janeiro, conversar, saber as necessidades, não fazer e não cometer, como esse prefeito, logo no primeiro mandato dele, que queria dar 1% de ajuste, nem reajuste, ajuste para o funcionário, que se não fosse sindicato, ele estaria dando essa miséria. E a gente vê mais essas situações acontecer aqui na cidade. Empresários quebrando porque não tem o apoio da prefeitura. No caso, o senhor eleito, o senhor vai ouvir o sindicato, o senhor vai chamar o sindicato para conversar, o senhor vai ouvir a população, a área da saúde, o senhor vai cuidar também, que é uma situação que eu vejo aí, que o senhor já falou das OS, que tem que ser revista, porque não é possível o senhor montar um pronto-socorro, uma OS, aqui na Ponta da Praia, na Aparecida, que desmontou, e não ter um aparelho de raio-x. Numa moderna situação, o aparelho foi colocado, aqueles aparelhos, sabe, de fundo de quintal, pequeno, que só dá para ver um dedo. O ortopedista ele não consegue enxergar nada. Então, gostaria de saber do senhor, o senhor vai voltar a ter a parte da recuperação das escolas, dos próprios públicos, como tinha antigamente? Eu vou começar repetindo que eu, na minha empresa, trabalho em porta aberta. O diálogo é absolutamente necessário. Sim. Eu quero saber, obviamente, quais são as necessidades, quais as reivindicações, o que a empresa, no caso, prefeitura, pode fazer, porque é óbvio que nós temos limitações também. O dinheiro público tem que ser muito bem administrado, porque senão você tapa um buraco aqui e falta lá. Então, nós temos que dividir tudo, os benefícios e os malefícios, um bocadinho para cada um vai ter que engolir também, não é? Então, com relação à saúde, eu não sei se vocês sabem, mas o nosso município aqui é o inverso, é o campeão de menor investimento de todos os municípios da região. O que menos investiu em saúde foi o município de Santos. E ainda temos as OS aí cobrando uma fábula por paciente que trata aí como no Hospital do Estivador e etc. Eu tenho um plano que está, inclusive, escrito no nosso plano de governo, que nós temos a possibilidade e vamos investir 100 milhões de reais na saúde. E nós queremos, com isso, ir colocando aos poucos as coisas no lugar. Saúde em primeiro lugar. Não é? É assim que o comediante da televisão dizia, no Chico Anísio. Saúde em primeiro lugar. É verdade, verdade. Verdade.
Verdade. Carlinhos, você quer complementar? Você quer complementar? Só da parte de que a gente, o senhor sabe que a prefeitura, ela passando para as OCIPs ou para a OS, ela deixa de colocar um funcionário a mais na prefeitura e deixa a CAPEP e PREV tudo parado também, porque não vai entrar dinheiro, né? Quanto à parte de aparelhagem, o prefeito, ele esqueceu que o funcionário segurou tudo, sabe, doutor? Esqueceu. O funcionário que estava lá na linha de frente, o funcionário que fez aquela parte de contenção, que não é para multar, é para avisar a pessoa que hoje em dia a máscara é necessária, né? Não cobrar, multar. Infelizmente, o brasileiro tem essa coisa que acha que pagando uma multa ele vai aprender, e não é por aí. Nós precisamos de educação nas escolas, né? Para começar a mudar o nosso comportamento. Deixamos aí de receber, já estamos com precatórios, com pecúnias atrasadas desde 2016. O senhor sabe que o senhor vai entrar numa prefeitura, ninguém é inimigo, sabe que vai entrar numa prefeitura com, que nem o senhor falou, que veio verba do governo federal, mais de 60 milhões. Onde que foi investido? Porque o prefeito diz que as obras que foi feito na entrada da cidade, as obras que foi feito por aí, a prefeitura não gastou nenhum dinheiro, tá certo? O que o senhor pretende fazer para o funcionário que está na linha agora de frente e que já estão passando para outros lugares, porque saiu o pessoal que era da OS, entrou agora o pessoal da OS e o funcionário está sendo readequado em outras situações que não é de bom grado para o serviço público, né? Bem, eu quero complementar e dizer que com 100 milhões a mais no orçamento da saúde, a gente vai minimizar muito esses problemas que você apontou agora, não é? É óbvio que a situação realmente é crítica, a dívida da prefeitura é monstruosa, como também a dívida das suas empresas municipais, tipo Prodesan, como CET, Coab, etc. A gente fez um levantamento aqui, nossa equipe tem tudo aqui planilhado, a gente sabe efetivamente quanto é que tem de dívida aí, entra ano, sai ano, e as dívidas não param de se acumularem aqui. Nós temos hoje mais de 1,5 bilhão de dívidas, se juntar tudo isso aí que eu acabei de falar. Obviamente que vai ser uma ginástica, vai ser esteira, 24 horas por dia de esteira ali. Ainda bem que eu tenho um vice, que é o Valmir Nunes, que é um bicampeão de ultramaratona, corre 100 quilômetros em 6 horas e pouco, que vai me ajudar. Tem fôlego de sobra, candidato. E garantir a coisa. Mas é um problema que nós sabemos exatamente que vamos encontrar, não é? Por isso é que eu digo, nós precisamos da colaboração da população como um todo, mas principalmente, como disse o presidente, do Barnabé. Esse sabe o que acontece dentro de casa. E é com eles que eu tenho que conversar diariamente, é com eles que eu tenho que me aconselhar. Não é? Por exemplo, na minha empresa, como é que eu vou montar uma máquina monstruosa daquela lá, não é? Porque eu quero tirar uma foto, eu quero andar naquele negócio, você acha que eu vou me arriscar a dirigir um negócio daquele sem conversar com o operador? Olha, vem cá, me explica aqui como é que é isso, como é que é aquilo, e etc., porque eu tenho que fazer uma foto aqui, etc., etc. Então, eu acho que é fundamental a participação do funcionário público municipal na administração, inclusive da própria dívida, porque nós temos que economizar e economizar e economizar. Na nossa empresa, é por isso que eu falo muito sobre a iniciativa privada. Isso é fundamental para qualquer gestor que vai entrar no serviço público. Não se compra um Clipse
sem passar por uma pequena comissão, não é? Que analisa a necessidade ou não de comprar aquele eclipse. E nós temos tudo planilhado no computador, que a gente sabe quando foi a última compra, qual foi a quantidade, qual foi o preço, e na hora que nós estamos comprando de novo, nós vamos analisar se nós estamos comprando bem ou estamos comprando mal. Então, a administração pública não pode ser de outra forma. Até porque o dinheiro não é meu, o dinheiro é da população, o dinheiro é do povo. Eu tenho que respeitar isso, fundamentalmente. Ô, candidato, eu vou antes de... Não, eu primeiro vou fazer a pergunta e depois a pergunta que está chegando aqui dos comentários. Eu quero mandar um abraço para todo mundo que está encaminhando os comentários, interagindo conosco, obrigado. Um deles é o nosso presidente do sindicato co-irmão, né, dos servidores de Praia Grande e Pixoxó. Está lá no Rio Grande do Sul, numa agenda, e a gente manda uma saudação especial para o companheiro Pixoxó. Mas, candidato, eu estou com uma pergunta aqui do Adalto Nascimento. Ele te pergunta o seguinte: o que pode ser feito em relação à folha de pagamento que foi vendida nessa gestão 2 vezes, causando um transtorno financeiro e perda de crédito, né? Deixando aí os servidores endividados. Qual que é o seu posicionamento sobre essa questão trazida pelo Adalto Nascimento, candidato? Olha, isso é muito comum na iniciativa privada, muitas vezes, você direcionar para aquele banco a folha de pagamento para que o banco se encarregue de fazer os pagamentos, etc. Isso dá ao banco, evidentemente, a feitura do cadastro de todo mundo, e aí você sabe como é que é isso, né? Esse cadastro começa a receber empréstimo, oferecimento de empréstimo facilitado daqui, o outro é uma venda qualquer financiada, etc, etc. Isso, evidentemente, tem algum valor. Eu não conheço exatamente qual é a situação das folhas de pagamento que a prefeitura teria vendido para este ou para aquele banco. Mas, com certeza, no momento que eu tomar conhecimento e vou ver a necessidade disso, e vou ver também o custo disso, com certeza eu acabo com isso. E esse custo será revertido em benefício, está entendendo, do próprio municipal. É inadmissível que alguém possa tirar proveito de uma coisa dessa natureza. Não acredito. Ok. Aí a questão que eu vou te perguntar, ô candidato, porque você, destrinchando aí na sua explanação, até o presidente Fábio colocou bem, né? Pergunta, questionamento por questionamento, todas foram respondidas, muito bem. Aí tem um ponto que você colocou algumas vezes, que é uma relação de amizade com o servidor, né? Você é amigo, o servidor, você é amigo porque você, inclusive, trouxe referências da tua experiência de gestor, né? Aí eu te pergunto, aí você responde se quiser, se achar conveniente. Se você vai, em sendo eleito prefeito, vai manter uma relação de cordialidade, amizade e fluxo com o sindicato e com os servidores, como que você enxerga essa gestão na relação conosco, com o sindicato e com os servidores? Qual que é a tua avaliação sobre isso? Bom, você falou aí a questão de uma amizade, uma coisa ou outra. Eu quero dizer o seguinte, olha, gente, eu estou absolutamente, completamente independente. Eu não tenho nenhum apoiamento de ninguém, não tenho compromisso com político nenhum, não tenho compromisso com absolutamente nada. Portanto, eu chegando à prefeitura, eu pretendo exercer meu papel de prefeito, não é? E quero dizer que eu tenho uma visão muito clara e muito simplória entre chefe e líder. E eu quero, obviamente, ser o líder e quero trabalhar com líderes, não quero trabalhar com chefe.
chefe quem tem é índio, líder é para nós, a população. Então, gente, não tem esse negócio de amizade comigo. Vamos para a meritocracia. O sujeito é bom. Ah, mas ele falta uma coisinha. Vamos botar ele para aprender aquela coisinha que falta, porque é um sujeito dedicado, é um sujeito que realmente merece esse apoiamento, exatamente como a gente faz na iniciativa privada. Convênios com universidades, formamos lá em convênio uma série de funcionários, não é? Pô, engenheiro, administrador de empresa, não é? Técnico em segurança do trabalho. Então, olha, é assim que a gente tem que progredir na nossa vida. Ou seja, quem sabe menos vai receber de quem sabe mais. Mas é preciso, evidentemente, que haja disciplina, que haja, muitas vezes, até um pouquinho de sacrifício para poder ser obediente. Muitas vezes, o sujeito passa por algum tipo de privação, vai ter que engolir um sapozinho de vez em quando, não é? Então, eu acho que é assim que a gente pode levar a bom termo, não é? Uma administração pública voltada para os interesses do nosso município, na qual eu pretendo me instalar a partir de 1º de janeiro, lá na Praça Mauá. Muito bem, candidato. Presidente, por favor. Vamos lá, primeiro eu quero dizer aqui que eu estou orgulhoso, que nós hoje estamos competindo com o jogo da seleção brasileira, mas nós estamos aqui mantendo o pico de pessoas assistindo aqui. Então o negócio está legal. Ô, presidente, isso significa, né? Desculpa interrompê-lo, significa que o pessoal tá engajado, né? Está querendo fazer a discussão e a gente agradece imensamente por estar conosco. Valeu. Desculpa, presidente, feita a intercorrência. Já aproveita aqui, já mando um abraço aqui para o João e na pessoa dele, todos os funcionários que estão sempre aí, os nossos funcionários do sindicato, né, que estão sempre aí junto, participando, comentando. Um abraço também aqui para o Pichoxó, que lembrou de entrar, o cara está viajando, está no Rio Grande do Sul com a mulher, e a mulher deve estar adorando isso, né? Acho que ele está viajando a passeio, né? Estou imaginando. Está viajando a passeio, deve estar com a mulher deve estar matando ele porque ele está assistindo a live do servidor. É brincadeira. Não sei se ele foi a trabalho também, né? De repente não está fazendo nada, tem que assistir a gente mesmo. Mas eu estou com uma curiosidade aqui, rapaz, que eu estou vendo aqui 3, 4 comentários pedindo para o Baiá falar do turismo receptivo. Eu vou pedir para ele falar um pouquinho, porque isso interessa. Nós temos a nossa secretaria aí de turismo, que trabalha, evidentemente, com turismo. Aí eu quero saber a ideia que ele tem sobre isso, sobre turismo receptivo, para ver se adequa-se à nossa máquina aqui. Por favor. Bem, esse projeto, aliás, eu já posso até antecipar que outro dia já me fizeram algumas perguntas. Por que na ponta da praia, né? Porque a gente vai tudo para a ponta da praia e nada para a Zona Oeste, nada para os outros bairros. Então, vou explicar. Bem, esse projeto é um projeto que eu persigo há 20 anos, sempre procurando a parceria da prefeitura nesse projeto. Esse projeto é denominado um waterfront, a exemplo da Ópera de Sydney, que foi inaugurado por ocasião da Olimpíada em 99, e semelhante também a um waterfront da Olimpíada de Barcelona, que fez um projeto maravilhoso. Esse projeto consiste num amplo parque de turismo receptivo, com hotelaria, com
local para as universidades, no que diz respeito à oceanografia e coisas do gênero, não é? Ele tem também um pavilhão multiuso, que pode ser para disputas de práticas desportivas, ao mesmo tempo ele serve para shows, e também teríamos lá quadras de tênis para torneios internacionais, com uma piscina olímpica, possivelmente um outro aquário com uma outra concepção, que não é aquela que a gente conhece já há muitos anos, não é? E é uma estação de passageiros para acolher os turistas que vêm de fora e mesmo aqueles que são daqui brasileiros, que vão embarcar para cruzeiros marítimos, com atracação simultânea de 3 navios. Esse projeto, na verdade, eu deixei de lado a parceria da prefeitura em razão do descaso de todos esses anos eu não ter tido, o alento, uma percepção mais adequada por parte daqueles que estiveram por lá, e promessa daqui e de lá, e no fim a coisa não andou. E com o novo marco regulatório dos portos, a gente viu que seria possível fazer um terminal privado para atendimento desse projeto, onde você não usa 1 centímetro de terra do município que está situada à cidade, ou seja, a parte insular. Isso é uma ilha que será fabricada, digamos, será feito um enrocamento e uma ilha que vai ser produzida, a exemplo de Dubai, não é? A exemplo do Panamá, que eu tive a oportunidade de ser convidado, inclusive, para conhecer lá, por parte de uma empresa holandesa que construiu pelo mundo inteiro esse tipo de obra, que é a Boskalis. E esse projeto ele não requer 1 centavo de dinheiro público, todo ele financiado pela iniciativa privada. E um detalhe, ele não vai causar transtorno nenhum à cidade, não é? A parte urbana da cidade, porque todo o material, tudo que vai acontecer vem por água, vem pelo mar, vem pelo estuário, vem de alto mar. E esse é um projeto que poderá colocar Santos, a exemplo de Sydney e Barcelona, não é? No contexto mundial. Isso poderá realmente trazer muitos benefícios à cidade, com o número de empregos que serão gerados ali é muito grande, não é? Os recursos, como virão de fora, isso poderá proporcionar aos investidores um investimento muito interessante, com prazo muito longo para ser devolvido esse dinheiro, e gerando riqueza, gerando emprego, gerando ICMS, gerando imposto de serviço, e é aquilo que nós precisamos desses investimentos estrangeiros, não é? Para que a gente possa cuidar dos menos favorecidos, como, por exemplo, Vila Gildas, Palafitas e etc. Todo mundo pergunta, poxa, é uma vergonha, onde já se viu você conviver com palafita, com isso, com aquilo? Bom, lamentavelmente, é difícil conviver com isso mesmo. Mas sem dinheiro, como é que você vai fazer? Uai, isso já não é hoje que acontece. Você vai buscar dinheiro emprestado? A exemplo da entrada da cidade? A entrada da cidade vai custar R$1 bilhão para o município em 20 anos. O município tomou 290 milhões emprestado a 8,5% ao ano, não é? Quando poderia ter minimizado esse empréstimo se tivesse cobrado do Estado de São Paulo, do parceiro do mesmo partido dele, a verba do DAD, que hoje
o município tem um crédito de 250 milhões. Esse empréstimo foi tomado já há 2, 3 anos atrás, não é? Aliás, já acabou até a carência, já tem que começar a pagar. E as obras foram semi-finalizadas agora, porque está incompleta, não é? E tentam colocar a responsabilidade para o governo federal, que já vem se arrastando desde a época do Lula, Dilma, Temer, e, de repente, você pergunta, bom, mas e aí? Não tem dinheiro? Bom, primeiro tem que ter um projeto, para depois ter dinheiro. Isso o BNDES está cansado de falar. Faltam bons projetos para serem financiados, para que haja investimentos saudáveis, coisas boas para promover emprego, que é de fundamental importância. Geração de emprego, para que a gente possa cuidar da nossa gente, para a gente poder cuidar dos menos favorecidos, dos nossos santistas que aqui estão. Nós precisamos de gerar empregos, precisamos de produzir riquezas, senão tudo é balela. Não adianta que o dinheiro não cai do céu. Ninguém vai fazer mágica, não é? O único que joga dinheiro para cima é o nosso amigo Silvio Santos. Quem quer dinheiro? Só. Caso contrário, não tem. Então, é preciso que pensem bem antes de exigir coisas que são inatingíveis, pelo menos nesse momento. As coisas devem ser feitas paulatinamente, não é? Então, nós temos que superar dificuldades do meio ambiente, temos que superar a dificuldade, muitas vezes, dos contreiros, como todo mundo costuma falar aqui em Santos, né? Tudo é contra, nada é a favor, enfim. Então, tem uma série de desafios que eu me preparei e estou disposto a enfrentá-los. Por isso é que eu costumo dizer, estou determinado, estou preparado, faço a lição de casa todo dia. Não pensem que eu não dei uma lidazinha, que eu não peguei algumas coisinhas no ar para estar aqui conversando com todos aqueles que nos honram com a sua audiência, não é? Com a sua presença aqui através do vídeo. Aliás, quero cumprimentar o presidente Pimentel e toda a diretoria do sindicato, porque isso sim é que é discutir os problemas da cidade pré-eleitoralmente. Aliás, o nosso livro ele foi feito, discutido durante um ano com o propósito de que essa discussão fosse acelerada ou fosse iniciada com a leitura e com a discussão daquilo que nós apontamos no livro. O propósito do livro foi esse. O propósito do livro não foi me fazer candidato. As circunstâncias é que acabaram me colocando nessa condição de candidato. Eu não sei se os meus amigos sabem, mas eu tive a satisfação e o desprendimento de entregar um livro para cada pré-candidato a prefeito de Santos com o propósito de provocar essa discussão. Aliás, presidente Pimentel, vou lhe mandar tantos livros quantos necessários para que essa distribuição seja feita gratuita aí no sindicato. Todos aqueles que tiverem interesse, vou mandar uma quantidade razoável de livros para que sejam distribuídos, não é? O livro foi feito com o propósito de gerar receita para 2 entidades benemerentes, que foi vendido pela internet, não é? Só que talvez nós tivéssemos exagerado na dose do volume de livros que foram editados, então nós temos uma boa quantidade de livros que me permite presenteá-los com esse livro. E mais, recomendaria ainda a tempo de que todos que tiverem a oportunidade de ler o livro poderem pensar e discutir como está sendo feito nessa live agora. Um excelente exemplo. Quiçá a maior parte da população tivesse a oportunidade de discutir com os seus candidatos, com todos os candidatos, como a gente está tendo a oportunidade de mostrar aquilo que nós pensamos, aquilo que nós queremos. É óbvio
que eu estou aqui na condição de candidato, eu preciso do voto para poder chegar ao ponto de ser cobrado de tudo aquilo que eu falei, mas a partir do momento que eu esteja no Paço Municipal como prefeito. Caso contrário, ninguém vai poder me cobrar nada. Então, eu agradeço e elogio. Parabéns, presidente. É isso mesmo que se faz no município, que tem um orçamento de 3 bilhões e 400 milhões para o ano que vem, uma dotação orçamentária para a Câmara Municipal, que é maior do que 450 municípios do estado de São Paulo, dos 600 e tantos que nós temos. Então, é uma dinheirama que precisa ser muito bem cuidada, porque realmente a nossa cidade merece muito mais do que isso que nós estamos vendo, essa maquiagem toda que está aí. Muito bem. Ô, presidente, você quer fazer um complemento da primeira parte dessa pergunta que você fizera para o candidato? Então, veja só, eu queria perguntar para o candidato aqui, porque se eu não perguntar para o candidato, eu vou apanhar mais tarde. Então, eu vou perguntar para o candidato, fazer a pergunta da minha esposa aqui. Senão ela briga comigo e fala que eu nunca faço a pergunta dela. Não, mas assim, não é só porque eu estou com medo de apanhar, não. Porque é pertinente, sem dúvida nenhuma, bem pontuado. É pertinente e é um problema que nós aqui no município enfrentamos, é o descaso com o esporte por parte do governo municipal. Então, a pergunta dela vem a calhar, candidato, seu vice é um excelente atleta de ponta. Qual o seu posicionamento a favor do esporte, ou contra, né, também, a favor do esporte de nossa cidade? Bom, eu não sei. Eu sou esportista desde criança, né? Eu comecei nadando no Clube de Regata Tumiaru, em São Vicente, fui petis, não é? Depois da natação, passei a caça submarina. Aliás, eu quero dizer que o único paulista que conseguiu quebrar a hegemonia dos cariocas na caça submarina foi a nossa equipe do Caiçara em 1968, na qual eu fui campeão brasileiro. Então, eu hoje faço pesca oceânica, faço vela. Eu não posso ir, mas meu filho e a equipe vai fazer a Santos Rio. A gente continua fazendo esporte. Agora, eu tenho um vice que é bicampeão brasileiro em Santos. Ele é bicampeão brasileiro de ultramaratonismo. Tem 2 bicampeões brasileiros em Santos. Um deles é o Valmir. E o outro é o Santos Futebol Clube, que me perdoa os corintianos. Mas é. Então, gente, o esporte é fundamental. Nós temos algumas ideias com relação ao esporte em disseminar uma série de modalidades esportivas para que a gente possa botar essa garotada toda na linha do esporte, não é? Eu acho que eu cometi uma gafe aqui, eu falei campeão brasileiro, mas o Valmir é bicampeão mundial, como é o Santos, não é? A nossa assessoria aqui me chamou a atenção. Poxa, olha só, o Valmir vai escutar isso, ele está vendo lá, ele vai te puxar a orelha amanhã. Valmir, desculpe, erro aqui no meu entusiasmo, isso acontece. Então eu dizia, a garotada tem que praticar esporte. Nós vamos disseminar isso desde pequenininho. A gente tem que voltar a praticar o esporte, a começar, se não na sua casa, começar nas escolas, não é? Sobretudo nas escolas municipais, que isso é um ponto que, numa oportunidade qualquer, eu terei muito prazer de falar sobre o ensino em Santos, não é? Mas o esporte, sem dúvida alguma, você tendo um bicampeão mundial, o que vocês acham? Ele vai sair correndo aí, vai ficar satisfeitíssimo, não é? De, quem sabe, até, se possível, ser secretário de esporte. A gente comentou com relação à verba que o esporte recebeu nesses últimos anos, ele até achou, poxa, mas com um dinheiro desse aí dá para fazer muita coisa. Eu falei, Valmir, pelo amor de Deus, isso aí não é? Nossa, mas dá para fazer muita coisa. É só saber usar.
sabendo usar, não vai faltar. Muito bem, William. candidato. Oi, pode falar. William, Eu estou aqui ouvindo. Primeiro eu gostei de ouvir a proposta, principalmente quando eu gostei de ouvir a resposta do candidato, principalmente quando ele fala que vai, a exemplo do que era antes, na época que eu estudava no município, né, faz um tempinho já, mas levar o esporte para as escolas. Isso é sensacional. Fundamental, Falta isso. fundamental. É base, isso é base. Falta isso aqui. Aliás, falta isso aqui não. Falta isso em uma porrada de município. Quer dizer, nós precisamos juntar. A gente precisava juntar a Secretaria de Esporte com a Secretaria de Educação, a exemplo até do que o colega aqui de Praia Grande fez, né? Ou está fazendo, o prefeito de Praia Grande. Nós precisamos juntar mesmo para melhorar o esporte aqui em Santos, tanto o esporte amador como o esporte de alto rendimento. Mas a minha assessoria também me puxa a orelha aqui, candidato. E eles me puxaram a orelha e eu vou agora, que eu fui mal educado. Eu fiz a pergunta e não agradeci a oferta dos livros. A gente agradece, sim, e com certeza a gente vai estar aí, os livros, né? A gente vai estar aí distribuindo esses livros que é importante que o pessoal conheça, assim. A gente agradece já de antemão, tá? Bom, muito bem, muito bem. Não, muito bem. Então, assim, sobre a questão do turismo receptivo na Ponta da Praia, o candidato responde ao Marcelino Silva. Obrigado, viu, Marcelino, pela pergunta. E sobre geração de empregos na cidade, o candidato também responde Verônica Mendrona. Verônica, se eu errei o sobrenome por questão de pronúncia, você pode puxar a orelha aqui. Mas as duas perguntas foram respondidas aqui oportunamente pelo candidato. O Donizete, vamos dar sequência aí à sua pergunta, por favor. Eu vou só lembrar o Fábio aí, que eram os jogos escolares de antigamente, né? Da época eu participei. Na escola. Eu corria. Eu corria nos jogos municipais. Tinha o carrinho do pai dele lá, ele corria lá no de controle, sabe? Agora nem da polícia eu corro mais, mas tá bom. Minha pergunta, candidato. Há muitos anos, o centro da cidade de Santos ele está abandonado. Com isso, muitos microempresários fechou suas lojas e foram embora. Então, hoje a gente vê a cidade de Santos, lamentavelmente, jogada às traças, né? O centro da cidade, né? Totalmente abandonado. E com potencial muito grande de crescer ali, o comércio crescer, trazer desenvolvimento naquele pedaço ali da cidade, trazer emprego para a população ali. Por outro lado, também, a Zona Noroeste com grande potencial para comércio, né? E a gente não vê a prefeitura fazendo com que esses locais cresçam, né? Não dando no centro de Santos, não dando incentivo fiscal, né? Os pequenos empresários, principalmente com essa pandemia que teve, né? Ele acabou dando isenção de imposto para os empresários lá da Ponta da Praia durante 30 anos, mas não concedeu uma isenção de imposto para o pessoal do centro da cidade para estar revitalizando o centro. Quer dizer, por isso que quem me pergunta, eu sempre falo, não vote no governo que está aí, não vote em Rogério Santos. Por quê? Porque eles acabaram com o centro da cidade, né? Eles estão acabando com a cidade. A questão não envolve para a gente, não é só o servidor público. Quanto mais a cidade cresce, é bom para a população, é bom para o servidor, é bom para todos. Mas o que eles vêm fazendo hoje em dia é um absurdo. Eu só queria saber de qual é a proposta que você tem para o crescimento do centro da cidade, Vila Matias, Mercado e Zona Noroeste. Bom, vamos começar pelo centro, que eu acho que o centro talvez seja o mais atingido por esses malefícios todos.
Bem, o centro, primeiro a gente tem que saber separar aquilo que é velho, antigo e aquilo que é histórico, porque aquilo que é histórico tem que ser preservado. Agora, aquilo que é velho, antigo, que não está servindo para nada e corre-se o risco de andar na Rua do Comércio ou qualquer dessas ruas e cair um pedaço de parede e matar alguém, isso eu acho que é um absurdo. Eu mesmo tenho um imóvel na Rua do Comércio, que sou exatamente vizinho de parede do Pelé, que também tem um imóvel, que nós não temos condições de reformar aquilo, porque o empresário que se preze não vai colocar dinheiro aonde não tenha, no mínimo, um retorno, porque só de boniteza, só de satisfação, de caridade, ninguém consegue viver. Por quê? Porque você não tem, digamos, aquilo que a prefeitura precisaria fazer em termos de fomentar determinadas atividades ou trazer algumas coisas que aproxime, por exemplo, a residência do trabalhador ao emprego que ele está trabalhando. Então, nós temos um centro totalmente urbanizado, com água, luz, telefone, energia elétrica, gás, calçamento, está tudo bonitinho, prontinho, não é? E aquele mundaréu de prédios antigos lá, não é? Que custa uma fábula para você estar reformando, restaurando, sem um efeito histórico, sem que efetivamente isso possa valer a pena comercialmente falando. Então, eu acho que é preciso a gente fazer uma avaliação bem grande com relação aos proprietários desses imóveis todos do Centro Velho, para ver se conseguimos fazer alguma possibilidade de nós conseguirmos trazer de volta os comerciantes para o centro e, ao mesmo tempo, trazer também residências edificadas, não é? Para a gente minimizar essa dificuldade. São 17 a 20 mil déficits de moradias que nós temos na cidade, a gente poderia perfeitamente aproveitar, não é, essas áreas todas, porque a grande dificuldade de você construir residências, moradias mais populares na cidade é o valor do chão. Não é? Uma cidade adensada que nem a nossa, que se disputa palmo a palmo aqui, não dá para você. O chão é muito caro, como é que você vai fazer residência popular num chão tão caro? De repente, pode ser que seja uma grande opção você usar o Centro Velho para fazer isso. E eu também tenho, e eu acho que durante a própria campanha eu vou ter oportunidade de apresentar um projeto de uma escola militar da Marinha que poderá se situar entre o Armazém 1 e o 8, que acho que todos escutaram dizer que seria revitalizado, queriam fazer de turismo, queriam fazer isso, queriam fazer aquilo, não é? É que nem pedir a noiva em casamento para o pai antes de pedir para a moça se quer casar com o cara, né? Vai lá pedir para o pai, porque aquela área é do governo federal. Uma hora o governo dispõe, a outra hora não quer mais. Então, por quê? Porque não tem um projeto, não tem um financiamento, não há investidor que vá investir em algum lugar que não haja retorno. Eu falei, por exemplo, do projeto de turismo da Ponta da Praia, na entrada do estuário, não é? É um valor de 3 bilhões, no mínimo, para você edificar aquele projeto que está lá no site www.fundamar.com.br. Deem uma olhadinha para vocês verem que coisa bacana que é aquilo lá. Então, o Centro Velho, eu acho que ele precisa ser revitalizado, mas de fato, de verdade, botar gente nova lá, sob todos os aspectos. Novas moradias populares, população nova. Não estou aqui discriminando os mais velhos, porque senão eu já saio correndo daqui, né? Então, gente, o problema do Centro Velho requer
bastante estudo, mas determinação. Para de mimimi, vamos conversar com o organismo lá de Condefat, que determina o que é histórico, o que é velho, o que não é, etc, etc. Vamos aproveitar essa infraestrutura que nós temos lá, mas tudo começa sempre com alguma provocação, uma resposta, e depois vem o diálogo. Olha, gente, vamos tentar acertar aqui, vamos ver o que é possível fazer. Você fica com essa parte, mas me dá essa. Enfim, é negociando que você consegue as coisas. Na base da pancada ou na base da imposição, você não consegue nada. Nem com seus filhos você consegue com imposição. Então, é preciso diálogo, é preciso uma certa condescendência em certas coisas, não é? Enfim, eu acho que o Centro Velho ele é um grande potencial para a gente poder minimizar essa agonia aí da falta de moradias populares. Muito bem, candidato. O Carlinhos, a sua pergunta. Opa, excelente, candidato. O senhor já falou tudo quanto à parte dos administradores, que o senhor tentou trazer essa obra aqui para Santos e eles não davam nem retorno, né? Nem retornavam. Você imagina nós, servidores, que estamos aqui nos pedidos, né? Nós temos aqui a habitação, que o servidor já tem anos querendo um posicionamento dos prefeitos e também não deixam, porque o servidor está indo lá para a Praia Grande, está indo lá para a Ponta da Praia, lá do outro lado, lá em Guarujá, e aqui na cidade, que ele tem que deixar o dinheiro que ele está contribuindo também, parece que não interessa por os prefeitos, sabe? Então, a gente cobra uma parte dessa aí para saber, na habitação que o senhor pretende fazer, com o servidor, é claro. E, antes de tudo, eu gostaria de agradecer o Eliezer Prates, né, também, que ele que fez essa comunicação minha com o Dr. Baiardi aí, para ele estar aqui. Então, Eliezer, obrigado por ter trazido o Baiardi aqui com a gente para essa live. Então, essa parte, doutor, habitação é um dos calcanhares de Aquiles que o sindicato já vem tentando há muito tempo, com todos os prefeitos também, e, como o senhor bem sabe, também não tem retorno, não tem o diálogo, né? Então, gostaria de saber da habitação. Bem, obviamente que, como eu acabo de falar, né, não tem uma Coab. As habitações, evidentemente, tem que haver uma participação mais forte do governo federal, inclusive também do governo estadual. Mas eu acho que o município também tem a obrigação de contribuir com isso. Primeiro, nós temos que sanear as empresas que estão dando prejuízo aí, porque é um tal de tapar um buraco e abrir outro ali. A Coab está com prejuízo. Há quantos anos que a Coab vem dando prejuízo? Será que não tem alguém com um pouco de imaginação, um mínimo, com um pouco de tinta na caneta para pensar ou rabiscar um projeto, alguma coisa no sentido de tentar equacionar esse problema? É óbvio, são problemas imensos, os reclamos são enormes, você tem falta de habitação para todas as classes, evidentemente, né? Então, eu vejo o problema da habitação crucial, ele tem que ser resolvido, porque óbvio que o chão da ilha aqui é muito caro. Você tem dificuldade para você edificar moradias populares ou semi-populares, digamos assim, não é? Onde o cidadão possa sair da sua casa e ir a pé para o seu trabalho, ou ir de bicicleta, porque uma cidade plana que nem essa aqui, mas é preciso disciplinar as bicicletas também, né? Porque esse negócio de você olhar para um lado
que você sabe que não pode vir nada do outro lado que você não está olhando, de repente passa uma bicicleta na tua frente e você atropela o cara lá. Não há disciplina por parte dos ciclistas, de um modo geral. Óbvio que tem aqueles que são educados, etc. Mas a maioria não é. E isso é uma coisa que nós temos que começar também a aprender. Então, acho que com um transporte público caro, do jeito que nós temos aqui no município, não é? Onde aquilo que poder-se-ia financiar parte do valor pago pelo munícipe por um transporte coletivo, ele não é usado para isso, o dinheiro é feito para outra coisa, porque nós temos aí as multas, nós temos as taxas que são cobradas de todos os proprietários de veículos, etc., etc., não é? Que isso deveria ser carreado para o financiamento do transporte público, para minimizar, não é? 4 e poucos reais para você ir daqui até ali. Então, é dureza, não é fácil, não. Obviamente, como hoje o empregador, de certa forma, é que acaba financiando como é que é? A passagem, não é? O Vale Transporte, mas isso acaba limitando também o empregador, não é? A pagar melhores salários, e falta comida na mesa. O sujeito gasta uma fortuna em transporte, falta o arrozinho com feijão ali no final do mês. Então, eu acho que realmente é muito importante que a gente tenha uma participação intensa dos munícipes e, sobretudo, dos donos da casa. Os donos da casa são aqueles que trabalham na prefeitura, que sabem todos os escaninos, sabem todos os caminhos, e nós precisamos saber aproveitar esse conhecimento, esse tino de observação que o Barnabé, como carinhosamente eu chamo. Essa turma tem que nos ajudar realmente. E, óbvio, a contrapartida virá, sem dúvida alguma, ao decorrer da medida em que você for melhorando a situação do município como um todo. Carlinhos, você quer fazer mais uma pergunta? Por favor. Claro. O senhor falou que na sua empresa, o senhor teve lá a visita, né, na cordial da prefeitura de Anvisa, pessoas para apertar o senhor na parte de funcionários lá ou de como ia agir a sua empresa na volta da pandemia, né? O senhor sabe que nós, na prefeitura, tem muitos colégios, muitos lugares que não tem o AVCB. Isso é uma vergonha para uma cidade que tem a sua escola com a sua criança indo lá, que tem a pessoa indo no hospital e não tem o AVCB, né? O que o senhor pretende fazer nessa parte, doutor? Bem, se não tem ABCD, não pode funcionar, né? Porque se eu não tiver o ABCD lá, eu não funciono. Isso é de fundamental importância. Imagine a falta de uma vistoria e o recíproco, a permissão do Corpo de Bombeiro, que é o responsável por fazer isso, cai uma viga na cabeça de alguém e mata. Como é que funciona isso? Eu acho um absurdo. Eu não sabia desse detalhe. Estou sabendo agora. Então, é obrigação do líder máximo do município, que é o prefeito, fazer com que as coisas aconteçam. Por isso é que eu digo, chefe é chefe, líder é líder. Por isso que eu digo, o Sindeste está à frente de tudo aí para o senhor, quando precisar, saber de muitas coisas que o município necessita e vai constar com a gente, tá, doutor? Bem observado. Tá certo, doutor? Aqui o senhor tem pessoas que querem ajudar, tanto o servidor como o munícipe. Então, o Sindeste está à frente para isso. Muito obrigado. Bem observado, Carlinhos, bem observado, bem observado. Bom, a gente está chegando na reta final da nossa live, 1h39 de live, uma live... Oi? Tá tão boa a conversa, que pena. A única coisa que estragou foi o negócio do Santos aí, né, William?
Eu acho que eu posso dizer para o candidato humildemente assim, bem-vindo ao clube, né? Ao clube dos bicampeões, humildemente, né? Mas, brincadeiras à parte, eu quero aqui agradecer a todo mundo que está participando com as perguntas muito boas, né? Perguntas muito inteligentes, perguntas de pessoas bastante preocupadas, né? Tanto com a categoria quanto com as questões que envolvem a cidade, né? A cidade, como o candidato bem colocou, uma das cidades mais ricas do país, né? Uma das cidades mais importantes da América Latina, quer dizer, ela merece todo o respeito e todo o cuidado com gestão pública, sobretudo, né? O público ele está politizado, né? Está educado, então ele está sendo coerente com todas as... Exatamente. E esse quinhão político do pessoal que participa conosco ajuda no processo. Bom, mas a gente está chegando na nossa reta final aqui. Candidato, a gente sempre segue um rito, as considerações finais, né? Que são as considerações. Então, eu vou começar com o companheiro Donizete para que ele faça as suas considerações aí na reta final da nossa live. Primeiro, assim, eu queria dar parabéns para o Sindeste, para toda a diretoria, para você, William, que participa dessa live aí junto com a gente, né? Por que isso, né? Porque a gente está dando oportunidade para todos os candidatos estarem aqui e expondo as suas ideias, seus projetos, seu plano de governo, num diálogo direto com o trabalhador, direto com o servidor, correto? E todos os candidatos que estão vindo aqui, eles estão demonstrando um grande conhecimento, né? E uma vontade também grande de estar conversando com o trabalhador, né? Dialogando com o trabalhador. Ao contrário de quem está aí, né? Ao contrário de quem já passou 8 anos aí, né? Que está pouco ligando para o trabalhador, pouco está ligando para o servidor. Na realidade, o governo do PSDB quer mais que o trabalhador se lasque, né? É isso que a gente está vendo. Por quê? Porque não tem diálogo com esse pessoal que está aí, né? Então, por isso que eu estou dando parabéns aqui para todos nós aqui, agradecer o candidato, né, pelo bate-papo, pela transparência, pela sabedoria que demonstrou, pelo conhecimento pela nossa cidade que demonstrou, né? Então, candidato, eu te desejo boa sorte, parabéns, que você tenha sucesso nessa sua caminhada aí, e aos servidores que estão nos ouvindo, não vote em Rogério Santos. E, aliás, Donizete, eu vou emendar o seu protesto aí com um comentário feito pelo nosso diretor, o Pedro da Mata, porque ele também faz a mesma afirmação, né? Vai na mesma linha. Ou seja, todos menos o candidato do prefeito. É isso. O candidato, é importante que você saiba, senão o anjo da guarda, o nosso anjo da guarda, o Thales, vai puxar a minha orelha, né? Ele no privado me cobrou aqui. É importante que você, candidato, saiba que o prefeito, ele na pandemia, ele antecipou as férias dos professores, né? Em abril, e até agora não pagou o benefício, candidato. Assim é fácil, né? Assim fica fácil, né? Jogando do outro lado do muro, Gira, fica fácil. Se eu faço isso lá na Transbrasa, pelo amor de Deus. É uma vergonha, é um escárnio, né? Reclamação trabalhista, como diz assim, uma atrás da outra. Mas eu sou um dos que menos tenho reclamações trabalhistas em todo o setor. Isso é fácil de provar, que não estou bancando gabola aqui, não. Realmente, isso é tudo uma questão de você saber como você lida com as pessoas, gente. Por isso que eu cuido bem da minha gente lá na Transbrasa e quero cuidar bem da minha gente da cidade que eu nasci. É isso que eu quero fazer. Ok, perfeito, candidato. Carlinhos, as suas considerações. Agradecer mais uma vez ao candidato, ao
meu presidente, a toda a diretoria que está nos acompanhando, a você, William. Obrigado. É muito importante a gente ter pessoas lúcidas que sabem se expressar muito bem, e você é um desses, né? Obrigado. O candidato Baiar também caiu. Ih, tá caindo todo mundo? Não. Tá, para mim caiu todo mundo. Aqui fechou tudo. Eu falei, ué, já estão me cortando aqui. Deu um pico de sinal, só um pico de sinal. É, só, né? E cobrar, né? Doutor, a gente vai cobrar o senhor por tudo que está aqui, que a gente combinou, conversou, porque é importante para o servidor saber já antes de entrar aquele candidato que vai ouvir o servidor, porque o servidor está cansado. Eu já me aposentei agora, doutor. Fábio, daqui a pouco, Donizete, Pedro, nós temos pessoas aí, diretores da classe que estão se aposentando, e não estão aposentando com 30 mil, não, nem com 100. É isso que o governo federal tem que ver, que eles estão querendo nessa Lei 32 aí, que vai mexer com muita gente, doutor, e que não ganha muito, não. Mas eles têm que mexer com a classe política lá primeiro, ver os candidatos dele lá, que quer baixar o valor também do judiciário e tal. Aí sim, aí dá para a gente conversar, mas por enquanto eles não podem mexer com a gente, não, que nós vamos fazer bagunça. Bagunça em termos, dentro da lei, sem greve, tá? Nós temos esses binários aí que a gente está fazendo com 7 já sindicatos aqui da Baixada. Gostaria que o senhor pudesse compartilhar também, que nós vamos fazer um seminário para levar a Brasília depois, mais à frente. Então, a gente gostaria de contar o livro que o senhor vai fornecer para o sindicato, é muito importante, para a gente conhecer mais a fundo, se tivesse mais tempo para o senhor poder demonstrar tudo. Tempo o nosso presidente aqui dá, é que tem uma pessoa que corta... O anjo da guarda... Né? O anjo da guarda corta, Na verdade, o sonho do presidente é fazer uma live de 8 horas. 8 horas. Mas vai e mandar pizza para todo mundo, né? Primeiro, né, presidente? Mas, olha, muito prazer conhecê-lo, candidato, e a gente vai estar à disposição também depois, caso o senhor eleito, a gente vai estar à disposição para sentar e discutir as peculiaridades do servidor que tem nessa Baixada. Beleza. Obrigado. Beleza. Presidente. Vamos lá, muito satisfeito, porque nós temos aqui quase 2 horas de live e a gente manteve o pico aqui com um jogo do Brasil, quer dizer, mostra que o pessoal está interessado, está participando, e é para isso mesmo, a gente abriu o espaço, como a gente já falou, como nós falamos na última live. A eleição passada nós fizemos presencial, isso aqui que nós estamos fazendo, nós fizemos presencial, um dia para cada candidato, eram menos candidatos, né? Mas era um dia para cada candidato, foi da mesma forma como nós estamos fazendo agora, que é de forma por videoconferência, por live, né? A gente fica muito satisfeito com isso, porque está vendo a participação do pessoal. Quero agradecer aqui a todos que estiveram conosco até agora. O Adalto é um herói, né? Que ele fica ali teclando até a hora que fecha. Ele é ativo, ele é ativo, sim. É ativo. O João, que está aqui também. Ainda manda um abraço agora para a gente. Os diretores que estão aí nos acompanhando, os companheiros todos que participaram da live. Agradecer aí Donizete, que eu sei que ele está em época de prova, mas permanece fazendo o papel dele aqui na live. O Carlinho, também, que está aí com a gente sempre. O William e o candidato, né, que deu um show aqui, um show de paciência, de nodo, porque está aguentando aqui 2 horas de sabatina e não cansa, e está dizendo que pena que acabou. Infelizmente, a gente não consegue continuar, até porque o sinal vai começar a cair, senão a gente ficava aqui falando até amanhã. Muito obrigado a todos, eu desejo uma boa noite aí para todos. Beleza, presidente, muito boas palavras. Candidato, para fechar, por favor, a palavra é sua.
Bem, eu mais uma vez quero ressaltar e quero elogiar essa iniciativa dos servidores, através do sindicato, de promover essa palestra com todos os candidatos. É assim mesmo que você exerce sua cidadania, discutindo os problemas que o município tem. Eu, obviamente, que estou aqui em campanha e eu não posso esquecer de dizer que eu sou o número 14, B14, e é com ele que eu vou. Sem ele, eu não vou. Portanto, minha gente, muito obrigado mais uma vez, vocês foram maravilhosos, gentis, não é? E eu me senti em casa e eu estou à inteira disposição de vocês. Oxalá o cara que nos guia lá em cima nos dê essa oportunidade para eu concluir a minha missão na minha vida, que é ser agraciado com a Prefeitura Municipal de Santos. Muito obrigado, boa noite a todos e até uma próxima oportunidade. Bem. Bacana, candidato, obrigado. A gente agradece, né, pela participação na live, né, no meio dessa agenda sossegada, né, disputada, concorrida até o dia 15 de novembro. Então, você participar conosco é uma felicidade, porque tem essa oportunidade de nós discutirmos essas questões que são tão importantes. Então, desejo a você sucesso na caminhada, que Papai do Céu ilumine aí numa boa trajetória, numa trajetória de lucidez e de trabalho até o dia 15. Bom, e agradecer a todo mundo, como o presidente falou, agradecer a todo mundo que participou conosco. Obrigado a todos pelos comentários, pelas críticas. Oi. William, só para lembrar, só para... Desculpa te cortar aí, Imagina. Só para lembrar. Não vote no Rogério Santos, pessoal. É só para lembrar. Bem, vote em qualquer... em todos, menos no candidato do prefeito que desgoverna, que desrespeita, que desestabiliza, que afronta a todos nós, né, cidadãos de bem. Então, é isso. Pode William, falar. Terça-feira, lembrando que agora com essa agenda toda, nós estamos fazendo a live de terça. Não, eu sexta, vou, né? isso, eu ia oportunamente, bacana você ter lembrado, porque eu vou, para finalizar, dizer o seguinte, pessoal, na terça-feira, o candidato Luiz Xavier, do PSTU, é o nosso convidado na live do servidor, para nós darmos continuidade a este importante debate. Candidato, obrigado, valeu, boa caminhada, a todo mundo valeu também, bom final de semana, bom feriado e até terça-feira na live do servidor. Luiz Xavier, do PSTU. Até lá. Tchau. Um grande abraço. Tchau. Obrigado.